Hoje, nós continuaremos falando sobre o ministério da cura, mas hoje nós vamos nos focar no poder da pressão. Eu tenho me preocupado nesses dias com a saúde mental de nossas igrejas. Nós cristãos vivemos debaixo de muita pressão. Em nossa ênfase pela santidade e compromisso com Cristo em meio a um mundo cruel e maligno, temos nos transformado em pessoas neuróticas ou mesmo psicopatas. Estamos nos tornando prisioneiros, escravos de um sistema perverso que nos impede de vivermos a vida que Deus nos deu. Eu gostaria de ver com vocês o tipo de pressões que nos atinge como cristãos. A primeira é a pressão do pecado. Gálatas capítulo 5, verso 13. Essa é uma pressão constante na vida de todo crente. Este texto de Gálatas nos coloca diante de uma grande luta: liberdade e autocontrole. A pergunta que eu levanto é: o que você faz com o pecado? A pressão aumenta e acumula quando a nossa posição diante do pecado é de indignação. A pressão não virá se você se acomodar com o pecado, mas quando você decidir não viver mais escravo dele. A liberdade completa do pecado acontece quando você confessa e se entrega a Deus confiantemente. E além de chegar diante de Deus reconhecendo que você não consegue vencer o pecado, o que você tem que fazer é decidir depender dele. Isto é, depender de Deus para vencer a pressão do pecado. A pressão do pecado nos leva a vivermos uma vida de santidade. O grande inimigo para que a nossa vida de santidade não progrida é acostumarmos com um padrão baixo de vida cristã. Contudo, não podemos nos esquecer que se errarmos, Deus é fiel para nos perdoar os pecados, uma vez que estes sejam confessados. Portanto, não devemos viver assustados por causa do pecado. Devemos fugir do pecado, mas não enxergar o pecado como o fim de tudo. Deus continuará te amando, mesmo que você venha a cair. Deus somente perderá a comunhão com você caso você não abandone o pecado. Precisamos compreender a graça de Deus para que a pressão do pecado e a pressão de vivermos uma vida de santidade, isto é, a liberdade e o autocontrole, possam ser vividos de maneira que não nos tornemos neuróticos. A segunda pressão que eu gostaria de levantar, que a igreja cristã vive, é a pressão da necessidade. A pressão do consumo, pressão essa que é exercida pela mídia em nossos dias. Eu gostaria de pedir que você leia Mateus capítulo 6, verso 25. Todos temos necessidades. Este verso mostra que Jesus reconhece que temos necessidades básicas em nossas vidas, que precisam ser atendidas. O grande ensinamento deste texto é não vivermos ansiosos pelo que havemos de vestir ou comer. Isto é, devemos confiar em Deus. Crer que Ele nos ajudará em nossas necessidades básicas da vida. O texto não nos ensina a sermos preguiçosos, a ficarmos olhando a vida passar, esperando Deus nos enviar do céu o que necessitamos. Se a necessidade básica da vida não move você, não o leva a trabalhar e a estudar para que você possa alcançá-las, ela não irá mover Deus. Não fique esperando Deus enviar do céu o que você necessita. Deus só envia do céu para aqueles que verdadeiramente não têm condições de conseguir suprir suas próprias necessidades por diversos fatores, sejam eles econômicos, sociais, raciais. O que Deus está dizendo é que essa não deve ser a nossa prioridade de vida, mas que devemos trabalhar
em prol do seu reino. E não ficarmos deitados numa rede, tomando um suquinho, água fresca, achando que Deus vai ficar enviando aquilo que você necessita, enquanto você deita e curte a vida. Deus ajuda e reconhece como valoroso aquele que é esforçado, que corre atrás do trabalho, que não rejeita as pequenas portas que se abrem, que valoriza o pouco e consegue ver nisto a oportunidade para crescer. Todos os homens que Deus chamou de valorosos eram trabalhadores, homens esforçados e temente a Ele. Eu levanto aqui alguns nomes como exemplo: Gideão, Davi, Pedro. Enfim, todos temos necessidade de nos mantermos vivos. Para isso precisamos comer, beber, precisamos de moradia, do que nos vestir. E diante disso vivemos uma pressão, dia após dia, de conseguirmos dinheiro para nos mantermos vivos. E muitas vezes vivemos uma pressão tremenda, simplesmente para mantermos um padrão de vida que não corresponde com o nosso salário, com nossa realidade, apenas para satisfazer as pessoas que estão ao nosso redor. Contudo, não podemos nos esquecer que Jesus nos ensina a não vivermos ansiosos pelas coisas terrenas. Ele nos diz: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo, em outras palavras, não fiquem correndo atrás de coisas passageiras. Os incrédulos é que fazem isto. Deem prioridade na vida de vocês a Deus e aos seus mandamentos. E quanto às suas necessidades básicas, comida, roupa e outras, Ele te dará. Ou ainda poderíamos interpretar que Jesus está nos aconselhando a vivermos o hoje, a curtirmos o agora, e não deixarmos que as pressões das necessidades do amanhã nos roubem a felicidade presente, conforme Mateus capítulo 6, verso 34. A terceira pressão que nós cristãos sofremos é a pressão que vem da própria igreja, a pressão da obra de Deus. Eu convido você a ler então Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30 e Lucas capítulo 10, verso 38 ao 48. Temos dado uma grande ênfase no fazer a obra de Deus, em atender às necessidades das pessoas, em frutificar e em ver o mover de Deus. Devemos dar ênfase a estas coisas, pois é nosso dever levar o Evangelho a toda criatura, socorrer aos que estão necessitados. Não devemos ignorar a ordem que nos foi dada por Cristo. Somos cobrados na igreja conforme a posição que assumimos dentro dela. Diante destas cobranças, a igreja deixa de ser um lugar prazeroso, de cura, para se tornar, entre aspas, um inferno. Um lugar de grande pressão sobre aquele que se converte a Cristo. Contudo, esquecemos de enfatizar também que Deus quer que cuidemos de nós, que tenhamos descanso. E ao nos esquecermos disto, fazemos com que a igreja e a obra de Deus se torne um fardo pesado para nós. Muitas vezes, por causa da igreja, não conseguimos honrar nossos pais, dar atenção aos nossos filhos, cuidar de nossas esposas ou as esposas do marido. Nos preocupamos tanto no crescer dentro da igreja que nos esquecemos de que a igreja deve promover paz ao indivíduo. Nos esquecemos que a igreja deve promover relacionamentos, ao invés de megas eventos. Deve servir como local terapêutico para seus membros, onde estes possam encontrar felicidade e sensação de bem-estar.
Se megas eventos produz relacionamentos, isso é bom. E deve ser aproveitado. A igreja deve ser refúgio, manifestação solidária do corpo de Cristo, que expressa preocupação pelo outro, e não local de buscas egoístas pelas bênçãos especiais e imediatas, as quais normalmente são entendidas como bem-estar emocional e prosperidade material. A igreja é o local para ouvir a palavra de Deus, para ter momento também de ser ouvido. Não é tanto o que fazemos, mas é como fazemos que importa a Deus. Precisamos, como igreja, tirar a pressão de sobre os líderes de ministério, de sobre os irmãos, e transformarmos nossa igreja em local de descanso, onde tenhamos prazer em vir adorar a Deus, e onde o servir se torna prazeroso. Precisamos parar de cobrar dos irmãos aquilo que não fazemos, jogando a culpa sobre os outros de nossos próprios fracassos e decepções. Precisamos aprender a ouvir mais a Deus e deixar que Ele salve o mundo, pois não somos os salvadores da pátria, mas instrumentos de Deus para a salvação. E eu tenho uma pequena parte dentro desse projeto que Deus deixou para que eu faça, e eu devo me esforçar em fazê-lo, mas não devo querer fazer a parte que não cabe a mim, senão o fardo vai se tornar pesado. Não precisamos sair correndo, desesperado, tentando salvar a todos, mas devemos deixar Deus nos orientar a fazer o que Ele deseja que façamos, da forma que Ele deseja. E somente desta forma, equilibrada, é que sentiremos a paz de Deus sobre nós. O jugo do Senhor é leve, mas nós, em nossa ânsia de fazermos tudo, o tornamos pesado demais para nós e para aqueles que nos cercam. Tome hoje a decisão de fazer apenas uma coisa, e assuma apenas aquilo que Deus te deu como dom e paixão. A quarta pressão que nós cristãos sofremos é a pressão da família e dos amigos. Efésios capítulo 5, verso 22, até o capítulo 6, o verso 4, deve ser considerado por você. A família e os amigos nos cobram. Vivemos todos os dias debaixo dessa pressão. Tenho que ser um bom filho, fazer o que os meus pais esperam de mim, honrar e obedecer meus pais. Tenho que ser um bom marido, minha esposa espera isso de mim. Tenho que ser boa mãe, tenho que ser bom filho. Essas são as pressões que sofremos em nossas casas. Se você descansar um pouco, relaxar um pouco, a cobrança já vem. Por que você não foi trabalhar? Já lavou os copos? Já levou o lixo para fora? Já deu banho nas crianças? O jantar está pronto? Não tem o que fazer? Só fica aí na frente da televisão? E eu não estou dizendo que não devamos cumprir nossos deveres e nem que não devamos colocar limites para os nossos filhos. Filhos sem limites terão grandes chances de serem futuros delinquentes. Devemos fazer o melhor de nós em tudo para a glória de Deus. Devemos ser bons amigos, bons filhos, bons pais, bons cônjuges, para que Deus seja honrado. Contudo, devemos reconhecer que necessitamos de descanso, de elogios, de carinho, de abraço. A pressão da necessidade, a pressão do pecado, a pressão que a igreja traz sobre nós, um peso grande. E aí quando chegamos em casa, ainda sofremos uma pressão dentro da nossa própria casa, naquele lugar que deveria ser o nosso doce lar, onde tudo que nós queremos é relaxar um pouco, e experimentar o amor, o afeto da família, receber uns elogios, pois passamos o dia tentando vencer o pecado que habita em nós, tentando ganhar o dinheiro para suprir as necessidades, tentando viver os ensinamentos de Deus, mantendo a honra de nossos pais limpa, e não nos entregando ao poder avassalador da mídia, querendo fazer gastar o que não temos, a fazer conta quando já não podemos. Tudo que nós esperamos é chegar em casa
de desfrutar do amor da família. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, deve ser lugar terapêutico, lugar onde as pessoas possam ser curadas, possam sentir prazer em estar, que sejam valorizadas por aquilo que são e não por aquilo que possuem. Vivemos em um sistema competitivo, consumista, utilitarista, onde os valores absolutos estão sendo perdidos. A consequência disto é que temos gerado cada vez mais pessoas individualistas, competitivas, que não valorizam o outro pelo que é, mas pelo que tem. Somos uma sociedade com comportamentos morais errados. Enfim, somos pessoas carregadas de feridas, de traumas, diante de uma sociedade que nos sufoca e nos leva à morte. Somos uma sociedade enferma que desaprendeu a amar. Estabeleceu a desconfiança como condição sine qua non na relação pessoal. Não sabe mais desenvolver relacionamentos saudáveis e profundos. Vive deprimida e angustiada e que deu lugar a um estilo de vida egoísta, individualista. Portanto, eu espero que você e eu possamos nos caracterizar como Igreja de Cristo, que somos como pessoa ajudadora, que otimiza o potencial de crescimento daqueles que estão ao nosso lado, proporcionando a eles a libertação de muitas questões que as impedem de crescer. Creio que a Igreja do futuro terá que ter como filosofia de seu ministério o objetivo de se desenvolver como comunidade terapêutica, como parte de sua missão integral. Deus te abençoe.